Olá pessoal, tudo bem? Chegou a hora de aprendermos a multiplicação de matrizes. É bom ficar bem atento nessa operação, porque algumas pessoas costumam se confundir. Mas depois dessa aula eu tenho certeza que você não terá mais nenhuma dúvida. Roda a vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Seja muito bem-vindo e também aproveito para pedir o seu like, que você possa nos apoiar, deixando o seu like aí. É bem rapidinho, você vai aí, clica. O YouTube agora, inclusive agora, você não precisa nem, se você está com a tela cheia, você só clicando nela, se estiver olhando pelo celular, já aparece lá os botõezinhos lá para você dar o like. Justamente para facilitar aí essa sua retribuição aqui conosco, E considere se inscrever caso ainda não seja inscrito, tá bom, pessoal? Então, vamos aqui rapidinho para a gente aprender de uma vez por todas multiplicação de matrizes. Olha só, eu começo falando aqui sobre a condição. Ô professor Adriano, quando é que a gente pode multiplicar duas matrizes, certo? Então eu vou poder multiplicar a matriz A por B quando o número de colunas da matriz A for igual ao número de linhas da matriz B. Mas você não precisa estar memorizando número de coluna da matriz A, número de linha da matriz B. Não. Você simplesmente coloca aqui as duas matrizes na ordem que você vai fazer a multiplicação e esses termos de dentro aqui, eles têm que ser iguais quando você olhar. E aí, claro, aqui é o número de colunas da matriz A e o número de linhas da matriz B. Beleza? Mas você coloca aqui o produto e olha se os de dentro, os números que vão ficar aqui dentro são iguais, tá? E outro detalhe é o seguinte, é que esses números que estão aqui fora, é que vão gerar a ordem da matriz resultante quando a gente fizer o produto, tá certo? Então a matriz ela vai ter M linhas por P colunas, beleza? Ô professor, beleza, já entendi essa condição aqui. Só posso multiplicar quando esses de dentro aqui tiver igual, exatamente. Então olha só, coloquei aqui, o produto dessas duas matrizes para a gente ver na prática como é que funciona, Aí você já pode dizer, professor, por que aqui tem um parênteses e aqui tem um colchete? Porque a gente pode representar a matriz dessas duas formas, Ou com parênteses ou com colchete, tanto faz. Claro que é mais natural a gente sempre usar parênteses, ou colchete, mas eu já fiz isso justamente, para ser proposital, para você relembrar isso aí. Então vamos lá, qual é a ordem dessa matriz? Será que eu posso multiplicar mesmo, professor? Ou você está com uma pegadinha? Não sei, Vamos ver. Bem, essa matriz aqui, ela tem duas linhas e três colunas, então ela é 2 por 3, não é? Já essa matriz aqui, ela é uma matriz quadrada, ela é 3 por 3. 3 por 3. Aí o que é que eu olho? Eu olho se os números que ficaram aqui dentro, se eles são iguais. Opa, são iguais? São. Então eu posso fazer a multiplicação, Eles são iguais. Aí eu também já sei até que a matriz que eu vou obter, ela vai ter, duas linhas e três colunas. Beleza? Pronto. Então como é que a gente faz para obter, aqui a matriz do produto? Aí a multiplicação ela vai ser o seguinte: linha vezes coluna, tá certo? Então eu vou multiplicar linha vezes coluna, depois mantém a linha vezes a segunda coluna, primeira linha, terceira coluna. Quando eu multiplicar por todas as colunas é que eu passo para a segunda linha. Então, segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, segunda linha, terceira coluna. Beleza? Professor, como é que eu vou memorizar isso aí? É complicado aí, memorizar. Aí olha só, é só você lembrar o seguinte: sempre você vai ter um rio para ter a cachoeira, não é verdade? Então, a linha e a coluna, Tem que ter o rio para ter depois a cachoeira. Bem, é uma forma de você memorizar que é linha vezes coluna, tá? Aí você diz, professor, mas eu tenho outra dúvida. Como é que eu vou saber aqui, quando eu multiplicar essa primeira linha com essa primeira coluna, qual vai ser o elemento da matriz aqui que eu vou gerar? Como é que eu vou saber? É bem simples. Vamos lá, fala para mim aqui. Eu vou multiplicar o quê? Aqui é a primeira linha. E eu vou multiplicar pela primeira coluna. Então, quando eu cruzar aqui, primeira linha com primeira coluna. Primeira linha com primeira coluna é essa posição aqui, concorda comigo? Pronto, isso aqui está lhe dizendo já qual é a posição. Quando eu passar para a segunda coluna, primeira linha, segunda coluna.
Então, é o A1, 2, ou C1, 2, na verdade, da matriz. Beleza? Então, é tranquilo também saber onde é que ele vai ficar. E como é mesmo, professor? Aí vamos ver, aí é só a gente multiplicar. Ó. Vai ficar 2 vezes 1, que dá 2. 3 vezes menos 2, que dá menos 6. 1 vezes 0, 0. Não preciso colocar. Pronto, já achei o primeiro elemento aqui da matriz. Vou passar para a segunda coluna. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. Mais 3, né? E 1 vezes 2, mais 2. Beleza? Terminei a segunda coluna, terminei. Vou para a terceira coluna. 2 vezes 0, 0, não preciso colocar. 3 vezes 3, 9. 1 vezes 1, 1. Pronto. Não terminei a primeira linha, também terminei a primeira linha aqui da minha matriz. Aí eu vou passar agora para a segunda linha. Então, segunda linha de cá também. Aí a mesma coisa agora. Ó. Linha com coluna. 0 vezes 1 é 0. 1 vezes menos 2, menos 2. 2 vezes 0 é 0. Então já deu menos 2 aqui. Agora vamos com a segunda coluna. 0 vezes 2 é 0. 1 vezes 1 é 1. E 2 vezes 2, 4. Agora com a terceira coluna. 0 vezes 0 é 0. 1 vezes 3, 3. E 2 vezes 1, 2. Pronto, agora é só a gente somar aqui. Então vai obter a matriz aqui, ó. 2 menos 6 dá menos 4. 4 mais 3, 7, mais 2, 9. 9 mais 1, 10. Menos 2. 1 mais 4, 5. E 3 mais 2, 5. E aí, fala para mim. É tranquilo ou não é? Beleza? E além disso, né, lembro que para você praticar, inclusive, essa questão das condições, na descrição do vídeo vai ter um link para você resolver alguns exercícios sobre multiplicação de matriz, para ver se você realmente compreendeu o conceito, tá bom? Para a gente finalizar nossa aula, vamos ver algumas propriedades que valem com relação à multiplicação de matriz. Ela funciona até legalzinho, né? Semelhante a um produto de números reais. Então, olha só, ela é associativa, certo? Ou seja, se eu tenho um produto de 3 matrizes, eu posso escolher como é que eu posso fazer primeiro, se A vezes B ou se B vezes C primeiro, tá bom? Ela é distributiva, então A mais B vezes C é igual a A vezes C mais B vezes C. E ela é distributiva ao contrário, C vezes A mais B é C vezes A mais C vezes B. Claro, eu não estou falando aqui as ordens da matriz, mas desde que sempre, né, essa condição aqui seja atendida para que essas operações sejam possíveis. Quando eu tenho um número real também, e multiplico um produto de matriz, esse número real eu posso multiplicar a matriz A primeiro, depois multiplicar a matriz B, ou multiplicar primeiro a matriz B para depois multiplicar com a matriz A. Também fica a nosso critério. Tá? E a quinta propriedade, e aí ela só é válida para a matriz quadrada, né? Que aí é o elemento neutro da multiplicação. Quando eu pego a matriz identidade, né, que a gente aprendeu lá na primeira aula de matriz, que é a matriz que tem 1 na diagonal principal e 0 no restante, né? Então, o produto da matriz pela identidade da própria matriz, ou seja, ele é o elemento neutro da multiplicação. Tá bom? Agora uma coisa importantíssima aqui. Não vale, em geral, tá certo? Claro que vão ter situações que vão valer, mas em geral não vale a comutatividade. Como assim, professor? Ou seja, não vale em geral que A vezes B é igual a B vezes A, tá certo? Isso aqui não vale em geral. E é simples da gente ver. Olha só esse produto de matrizes aqui. Digamos que eu invertesse aqui, certo? Eu vou chamar isso aqui de matriz A e isso aqui de matriz B. Então, se eu invertesse, ou seja, B vezes A, bem, essa matriz ela é 3 por 3. E essa matriz aqui ela é 2 por 3. Observe que nem a condição para a gente poder multiplicar ela é satisfeita, tá vendo? Então, a comutatividade nem sempre ela é válida, tá bom? Aí, professor, mas se as duas matrizes fossem quadradas de mesma ordem, né? Porque quando eu inverter, vai continuar dando a multiplicação. Exatamente. É possível a multiplicação, mas, novamente, nem sempre isso aqui vai acontecer. Tá bom? Então, qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.